Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal Ouvido Mágico. Esse é o primeiro capítulo do livro O Cortiço, de Aloísio Azevedo, publicado pela primeira vez em 1890. Antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha e, se puder me ajudar, meu Pix e o Apoia-se estarão na descrição e no primeiro comentário. Boa história! O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Capítulo 1. João Romão foi, dos 13 aos 25 anos, empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna, nos ferrolhos do bairro do Botafogo, e tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos que, ao retirar-se o patrão para a terra, lhe deixou em pagamento de ordenados vencidos nem só a venda com o que estava dentro, como ainda 1,5 conto em dinheiro. Proprietário e estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se à labutação ainda com mais ardor, possuindo-se de tal delírio de enriquecer, que afrontava resignado as mais duras privações. Dormia sobre o balcão da própria venda, em cima de uma esteira, fazendo travesseiro de um saco de estopa cheio de palha. A comida arranjava-lhe mediante 400 réis por dia. Uma quitandeira, sua vizinha, a Bertoleza, crioula trintona, escrava de um velho cego residente em Juiz de Fora e amigada com um português que tinha uma carroça de mão e fazia fretes na cidade. Bertoleza também trabalhava forte. A sua quitanda era a mais bem afreguesada do bairro. De manhã vendia angu e à noite peixe frito e iscas de fígado. Pagava de jornal a seu dono 20.000 réis por mês e, apesar disso, tinha de parte quase que o necessário para a alforria. Um dia, porém, o seu homem, depois de correr meia légua puxando uma carga superior às suas forças, caiu morto na rua, ao lado da carroça, estrompado como uma besta. João Romão mostrou grande interesse por esta desgraça, fez-se até participante direto dos sofrimentos da vizinha, e com tamanho empenho a lamentou, que a boa mulher o escolheu para confidente das suas desventuras. Abriu-se com ele, contou-lhe a sua vida de amorfinações e dificuldades. Seu senhor comia-lhe a pele do corpo. Não era brinquedo para uma pobre mulher ter de escarrar para ali todos os meses 20.000 réis em dinheiro. E segredou-lhe então o que tinha juntado para sua liberdade e acabou pedindo ao vendeiro que lhe guardasse as economias, porque já de certa vez fora roubada por gatunos que lhe entraram na quitanda pelos fundos. Daí em diante, João Romão tornou-se o caixa, o procurador e o conselheiro da crioula. No fim de pouco tempo, era ele quem tomava conta de tudo que ela produzia, e era também quem punha e dispunha dos seus pecúlios, e quem se encarregava de remeter ao senhor os 20.000 réis mensais. Abriu-lhe logo uma conta corrente, e a quitandeira, quando precisava de dinheiro para qualquer coisa, dava um pulo até a venda e recebia-o das mãos do vendeiro, de seu João, como ela dizia. Seu João debitava metodicamente essas pequenas quantias num caderninho, em cuja capa de papel pardo lia-se mal escrito e em letras cortadas de jornal, ativo e passivo de Bertoleza. E por tal forma foi o taverneiro ganhando confiança no espírito da mulher, que esta, afinal, nada mais resolvia só por si e aceitava dele cegamente todo e qualquer arbítrio. Por último, se alguém precisava tratar com ela qualquer negócio, nem mais se dava ao trabalho de procurá-la, ia logo direito a João Romão. Quando deram fé, estavam amigados. Ele propôs-lhe morarem juntos e ela concordou de braços abertos, feliz em meter-se de novo com o português, porque, como toda a cafusa, Bertoleza não queria sujeitar-se a negros e procurava instintivamente o homem numa raça superior à sua. João Romão comprou então, com as economias da amiga, alguns palmos de terreno ao lado esquerdo da venda e levantou uma casinha de 2 portas, dividida ao meio paralelamente à rua, sendo a parte da frente destinada à quitanda e a do fundo para um dormitório que se arranjou com os cacarecos de Bertoleza. Havia, além da cama, uma cômoda de jacarandá muito velha, com maçanetas de metal amarelo, já mareadas, um oratório cheio de santos e forrado de papel de cor, um baú grande de couro cru, tacheado,
2 banquinhos de pau feitos de uma só peça e um formidável cabide de pregar na parede, com a sua competente coberta de retalhos de chita. O vendeiro nunca tivera tanta mobília. Agora, disse ele à crioula, as coisas vão correr melhor para você. Você vai ficar fora e eu entro com o que falta. Nesse dia ele saiu muito à rua e uma semana depois apareceu com uma folha de papel toda escrita que leu em voz alta à companheira. Você agora não tem mais senhor? Declarou em seguida à leitura que ela ouviu entre lágrimas agradecidas. Agora está livre. Doravante o que você fizer é só seu e mais de seus filhos, se os tiver. Acabou-se o cativeiro de pagar os 20.000 réis à peste do cego. Coitado, a gente se queixa é da sorte. Ele, como meu senhor, exigia o jornal, exigia o que era seu. Seu ou não, acabou-se, e vida nova. Contra todo o costume, abriu-se nesse dia uma garrafa de vinho do Porto, e os 2 beberam-na em honra ao grande acontecimento. Entretanto, a tal carta de liberdade era obra do próprio João Romão, e nem mesmo o selo que ele entendeu de perspegar-lhe em cima para dar à burla maior formalidade, representava despesa, porque o esperto aproveitara uma estampilha já servida. O senhor de Bertoleza não teve sequer conhecimento do fato. O que lhe constou sim foi que a sua escrava lhe havia fugido para a Bahia depois da morte do amigo. O cego que venha buscá-la aqui, se for capaz, desafiou o vendeiro de si para si. Ele que caia nessa e verás se tem ou não praperas. Não obstante, só ficou tranquilo de todo daí a 3 meses, quando lhe constou a morte do velho. A escrava passara naturalmente em herança a qualquer dos filhos do morto, mas por estes nada havia que recear. 2 pândegos de marca maior que, empolgada a legítima, cuidariam de tudo, menos de atirar-se na pista de uma crioula, a quem não viam de muitos anos àquela parte. Ora, bastava já, e não era pouco, o que lhe tinham sugado durante tanto tempo. Bertoleza representava agora, ao lado de João Romão, o papel tríplice de caixeiro, de criada e de amante. Mourejava a valer, mas de cara alegre. Às 4 da madrugada estava lá na faina de todos os dias, aviando o café para os fregueses e depois preparando o almoço para os trabalhadores de uma pedreira que havia para além de um grande capinzal, aos fundos da venda. Varria a casa, cozinhava, vendia ao balcão na taverna, quando o amigo andava ocupado lá por fora, fazia a sua quitanda durante o dia no intervalo de outros serviços, e à noite passava-se para a porta da venda, e defronte de um fogareiro de barro, fritava fígado e frigia sardinhas, que Romão ia pela manhã, em mangas de camisa, de tamancos e sem meias, comprar à Praia do Peixe, e o demônio da mulher ainda encontrava tempo para lavar e consertar, além da sua, a roupa do seu homem, que esta, vale a verdade, não era tanta e nunca passava em todo o mês de alguns pares de calças de zuarte e outras tantas camisas de riscado. João Romão não saía nunca a passeio, nem ia à missa aos domingos. Tudo o que rendia à sua venda, e mais a quitanda, seguia direitinho para as caixas econômicas e daí então para o banco. Tanto assim que, um ano depois da aquisição da crioula, indo em asta pública algumas braças de terra situadas ao fundo da taverna, arrematou-as logo e tratou, sem perda de tempo, de construir 3 casinhas de porta e janela. Que milagres de esperteza e de economia não realizou ele nessa construção! Servia de pedreiro, amassava e carregava barro, quebrava pedras que o velhaco, fora de horas, junto com a amiga, furtavam à pedreira do fundo, da mesma forma que subtraíam o material das casas em obra que havia por ali perto. Estes furtos eram feitos com todas as cautelas e sempre coroados do melhor sucesso, graças à circunstância de que nesse tempo a polícia não se mostrava muito por aquelas alturas. João Romão observava durante o dia quais as obras em que ficava material para o dia seguinte, e à noite lá estava ele, rente, mais a Bertoleza, a removerem tábuas, tijolos, telhas, sacos de cal para o meio da rua, com tamanha habilidade que se não ouvia vislumbre de rumor. Depois que tomava uma carga e partia para casa, enquanto outro ficava de alcateia, ao lado do resto, pronto a dar sinal em caso de perigo, e quando o que tinha ido voltava,
seguia então o companheiro, carregado por sua vez. Nada lhes escapava, nem mesmo as escadas dos pedreiros, os cavalos de pau, o banco ou a ferramenta dos marceneiros. E o fato é que aquelas 3 casinhas, tão engenhosamente construídas, foram o ponto de partida do grande cortiço de São Romão. Hoje 4 braças de terra, amanhã 6, depois mais outras, ia o vendeiro conquistando todo o terreno que se estendia pelos fundos da sua bodega. E à proporção que o conquistava, reproduziam-se os quartos e os números de moradores, sempre em mangas de camisa, sem domingo nem dia santo, não perdendo nunca a ocasião de assenhorear-se do alheio, deixando de pagar todas as vezes que podia e nunca deixando de receber, enganando os fregueses, roubando nos pesos e nas medidas, comprando por 10 réis de mel coado o que os escravos furtavam da casa dos seus senhores, apertando cada vez mais as próprias despesas, empilhando privações sobre privações, trabalhando e mais a amiga como uma junta de bois. João Romão veio, afinal, a comprar uma boa parte da bela pedreira, que ele todos os dias, ao cair da tarde, assentado um instante à porta da venda, contemplava de longe com um resignado olhar de cobiça. Pois lá 6 homens a quebrarem pedra e outros 6 a fazerem lajeados e paralelepípedos, e então principiou a ganhar em grosso, tão em grosso que, dentro de ano e meio, arrematava já todo o espaço compreendido entre as suas casinhas e a pedreira, isto é, umas 80 braças de fundo sobre 20 de frente, em plano enxuto e magnífico para construir. Justamente por essa ocasião, vendeu-se também um sobrado que ficava à direita da venda, separado desta apenas por aquelas 20 braças, de sorte que todo o flanco esquerdo do prédio, coisa de uns 20 e tantos metros, despejava para o terreno do vendeiro as suas 9 janelas de peitoril. Comprou um tal de Miranda, negociante português, estabelecido na rua do Hospício, com uma loja de fazendas, por atacado. Corrida uma limpeza geral no casarão, mudar-se-ia ele para lá com a família, pois que a mulher, Dona Estela, senhora pretensiosa e com fumaças de nobreza, já não podia suportar a residência no centro da cidade, como também sua menina, a Zulmirinha, crescia muito pálida e precisava de largueza para enrijar e tomar corpo. Isto foi o que disse o Miranda aos colegas, porém a verdadeira causa da mudança estava na necessidade que ele reconhecia urgente de afastar Dona Estela do alcance dos seus caixeiros. Dona Estela era uma mulherzinha levada da breca, achava-se casada havia 13 anos e durante esse tempo dera ao marido toda a sorte de desgostos. Ainda antes de terminar o 2º ano de matrimônio, o Miranda pilhou-a em flagrante delito de adultério. Ficou furioso e o seu primeiro impulso foi de mandá-la para o diabo junto com o cúmplice, mas a sua casa comercial garantia-se com o dote que ela trouxera, uns 80 contos em prédios e ações da dívida pública, de que ele se utilizava, o desgraçado, tanto quanto lhe permitia o regime dotal. Além de que, um rompimento brusco seria obra para escândalo, e segundo a sua opinião, qualquer escândalo doméstico ficava muito mal ao negociante de certa ordem. Prezava, acima de tudo, a sua posição social e tremia só com a ideia de ver-se novamente pobre, sem recursos e sem coragem para recomeçar a vida, depois de se haver habituado a umas tantas regalias e afeito à hombridade de português rico que já não tem pátria na Europa. Acovardado defronte desses raciocínios, contentou-se com uma simples separação de leitos, e os 2 passaram a dormir em quartos separados. Não comiam juntos, e mal trocavam entre si uma ou outra palavra constrangida, quando qualquer inesperado acaso os reunia a contragosto. Odiavam-se, cada qual sentia pelo outro um profundo desprezo, que pouco a pouco se foi transformando em repugnância completa. O nascimento de Zulmira veio a agravar ainda mais a situação. A pobre criança, em vez de servir de elo aos 2 infelizes, foi antes um novo isolador que se estabeleceu entre eles. Estela amava a menos do que lhe pedia o instinto materno, para supô-la filho do marido, e este a detestava porque tinha convicção de não ser seu pai. Uma bela noite, porém, o Miranda, que era homem de sangue esperto e orçava então pelos seus 35 anos, sentiu-se em insuportável estado de lubricidade,
Era tarde já, e não havia em casa alguma criada que lhe pudesse valer. Lembrou-se da mulher, mas repeliu logo esta ideia com escrupulosa repugnância. Continuava a odiá-la. Entretanto, este mesmo fato de obrigação em que ele se colocou de não servir-se dela, a responsabilidade de desprezá-la, como que ainda mais lhe assanhava o desejo da carne, fazendo da esposa infiel um fruto proibido. Afinal, coisa singular, posto que moralmente nada diminuísse a sua repugnância pela perjura, foi ter ao quarto dela. A mulher dormia a sono alto. Miranda entrou pé ante pé e aproximou-se da cama. Devia voltar, pensou. Não lhe ficava bem aquilo, mas o sangue latejava-lhe, reclamando-a. Ainda hesitou um instante, imóvel, a contemplá-la no seu desejo. Estela, como se o olhar do marido lhe apalpasse o corpo, torceu-se sobre o quadril da esquerda, repuxando com as coxas o lençol para a frente e patenteando uma nesga de nudez, estofada e branca. O Miranda não pôde resistir. Atirou-se contra ela que, num pequeno sobressalto, mais de surpresa que de revolta, desviou-se, tornando logo e enfrentando com o marido, e deixou-se empolgar pelos rins, de olhos fechados, fingindo que continuava a dormir, sem a menor consciência de tudo aquilo. Ah, ela contava como certo que o esposo, desde que não teve coragem de separar-se de casa, havia mais cedo ou mais tarde de procurá-la de novo. Conhecia-lhe o temperamento, forte para desejar e fraco para resistir ao desejo. Consumado o delito, o honrado negociante sentiu-se tolhido de vergonha e arrependimento. Não teve ânimo de dar palavra e retirou-se tristonho e murcho para o seu quarto de desquitado. Oh, como lhe doía agora o que acabava de praticar na cegueira da sua sensualidade. Que cabeçada! Dizia ele agitado. Que formidável cabeçada! No dia seguinte os dois viram-se e evitaram-se em silêncio, como se nada de extraordinário houvera entre eles acontecido na véspera. Dir-se-ia até que, depois daquela ocorrência, o Miranda sentia crescer o seu ódio contra a esposa, e à noite desse mesmo dia, quando se achou sozinho na sua cama estreita, jurou 1000 vezes aos seus brios nunca mais praticar semelhante loucura. Mas daí a um mês, o pobre homem, acometido de um novo acesso de luxúria, voltou ao quarto da mulher. Estela recebeu-o desta vez como da primeira, fingindo que não acordava. Na ocasião, porém, em que ele se apoderava dela febrilmente, a leviana, sem se poder conter, soltou-lhe em cheio contra o rosto uma gargalhada que a custo sopeava. O pobre diabo desnorteou, deveras escandalizado, soerguendo-se brusco num estremunhamento de sonâmbulo acordado com violência. A mulher percebeu a situação e não lhe deu tempo para fugir. Passou de rápido as pernas por cima e, grudando-se-lhe ao corpo, cegou-o com uma metralhadora de beijos. Não se falaram. Miranda nunca a tivera, nem nunca a vira assim tão violenta no prazer. Estranhou-a. Afigurou-se-lhe estar nos braços de uma amante apaixonada. Descobriu nela o capitoso encanto com que nos embebedam as cortesãs amestradas na ciência do gozo venéreo. Descobriu-lhe no cheiro da pele e no cheiro dos cabelos perfumes que nunca lhe sentira. Notou-lhe outro hálito, outro som nos gemidos e nos suspiros. E gozou-a loucamente, com delírio, com verdadeira satisfação de animal no cio. E ela também gozou, estimulada por aquela circunstância picante do ressentimento que os desunia. Gozou a desonestidade daquele ato, que a ambos acanalhava aos olhos um do outro. Estorceu-se toda, rangendo os dentes, grunhindo debaixo daquele seu inimigo odiado, achando-o também agora, como homem, melhor que nunca, sufocando-o nos seus braços nus, metendo-lhe pela boca a língua úmida e em brasa. Depois, um arranco de corpo inteiro, com um soluço gutural e estrangulado, arquejante e convulsa, estatelou-se num abandono de pernas e braços abertos, a cabeça para o lado, os olhos moribundos e chorosos, toda ela agonizante, como se a tivessem crucificado na cama. A partir dessa noite, da qual só pela manhã o Miranda se retirou do quarto da mulher, estabeleceu-se entre eles o hábito de uma felicidade sexual tão completa como ainda não a tinham desfrutado, posto que no íntimo de cada um persistisse contra o outro a mesma repugnância moral e em nada enfraquecida,
Durante 10 anos, viveram muito bem casados. Agora, porém, tanto tempo depois da primeira infelicidade conjugal, e agora que o negociante já não era acometido tão frequentemente por aquelas crises que o arrojavam fora de horas ao dormitório de Dona Estela, agora, eis que a leviana parecia disposta a reincidir na culpa, dando corda aos caixeiros do marido na ocasião em que esses subiam para almoçar ou jantar. Foi por isso que o Miranda comprou o prédio vizinho a João Romão. A casa era boa, seu único defeito estava na escassez do quintal, mas para isso havia remédio. Com muito pouco compravam-se umas 10 braças daquele terreno do fundo que ia até a pedreira e mais uns 10 ou 15 palmos do lado em que ficava a venda. Miranda foi logo entender-se com o Romão e propôs-lhe negócio. O taverneiro recusou formalmente. Miranda insistiu. O senhor perde o seu tempo e o seu latim, retrucou o amigo de Bertoleza. Nem só não cedo uma polegada do meu terreno, como ainda lhe compro, se me quiser vender, aquele pedaço que lhe fica ao fundo da casa. O quintal? É, exato. Pois você quer que eu fique sem chácara, sem jardim, sem nada? Para mim, era de vantagem. Ora, deixe-se disso, homem, e diga lá quanto quer pelo que lhe propus. Já disse o que tinha a dizer. Ceda-me então ao menos as 10 braças do fundo. Nem meio palmo. Isso é maldade da sua parte, sabe? Eu, se faço tamanho empenho, é pela minha pequena, que precisa, coitada, de um pouco de espaço para alargar-se. E eu não cedo, porque preciso do meu terreno. Ora, qual? Que diabo você pode fazer ali? Uma porcaria de um pedaço de terra quase grudado ao morro e aos fundos de minha casa, quando você, aliás, dispõe de tanto espaço ainda. Hei de mostrar-lhe se tenho ou não o que fazer ali. É que você é teimoso. Olhe, se me cedesse as 10 braças do fundo, a sua parte ficaria cortada em linha reta até a pedreira, e escusava eu de ficar com uma aba de terreno alheio a meter-se pelo meu. Quer saber? Não amuro o quintal sem você decidir-se. Então ficará com o quintal para sempre sem muro, porque o que tinha a dizer, já disse. Mas, homem de Deus, que diabo! Pense um pouco. Você ali não pode construir nada. Ou pensará que lhe deixarei abrir janelas sobre o meu quintal? Não preciso abrir janelas sobre o quintal de ninguém. Nem tampouco lhe deixarei levantar parede, tapando-me as janelas da esquerda. Não preciso levantar parede desse lado. Então que diabo vai fazer você de todo esse terreno? Ah, isso agora é cá comigo. O que for soará. Pois creia que se arrepende de não me ceder o terreno. Se me arrepender, paciência, só lhe digo que é muito mal se sairá quem quiser meter-se cá com a minha vida. Passe bem. Adeus. Travou-se então uma luta renhida e surda entre o português negociante de fazendas por atacado e o português negociante de secos e molhados. Aquele não se resolvia a fazer o muro do quintal sem ter alcançado o pedaço do terreno que o separava do morro, e o outro, por seu lado, não perdia a esperança de apanhar-lhe ainda pelo menos 2 ou 3 braças aos fundos da casa, parte esta que, conforme os seus cálculos, valeria ouro, uma vez realizado o grande projeto que ultimamente o trazia preocupado, a criação de uma estalagem em ponto enorme, uma estalagem monstro, sem exemplo, destinada a matar toda aquela miuçalhada de cortiços que alastravam por Botafogo. Era este o seu ideal. Havia muito que João Romão vivia exclusivamente para essa ideia. Sonhava com ela todas as noites, comparecia a todos os leilões de materiais de construção, arrematava madeiramentos já servidos, comprava telha em segunda mão, fazia pechinchas de cal e tijolos, o que era tudo depositado no seu extenso chão vazio, cujo aspecto tomava em breve o caráter estranho de uma enorme barricada. Tal era a variedade dos objetos que ali se apinhavam acumulados. Tábuas e sarrafos, troncos de árvore, mastros de navio, caibros, restos de carroças, chaminés de barro e de ferro, fogões desmantelados, pilhas e pilhas de tijolos de todos os feitios, barricas de cimento, montes de areia e terra vermelha, aglomerações de telhas velhas, escadas partidas, depósitos de cal, o diabo, enfim, ao que ele, que sabia perfeitamente como essas coisas se furtavam, resguardava, soltando à noite um formidável cão de fila.
Este cão era pretexto de eternas resingas com a gente de Miranda, a cujo quintal ninguém de casa podia descer, depois das 10 horas da noite, sem correr o risco de ser assaltado pela fera. É fazer o muro, dizia João Romão, sacudindo os ombros. Não faço, replicava o outro. Se ele é questão de capricho, eu também tenho capricho. Em compensação, não caía no quintal do Miranda galinha ou frango, fugidos do cercado do vendeiro, que não levasse imediato sumiço. João Romão protestava contra o roubo em termos violentos, jurando vinganças terríveis, falando em dar tiros, pois é fazer um muro no galinheiro. Repontava ao marido de Estela. Daí a alguns meses, João Romão, depois de tentar um derradeiro esforço para conseguir algumas braças do quintal do vizinho, resolveu principiar as obras da estalagem. Deixa estar. Conversava ele na cama com a Bertoleza. Deixa estar que ainda lhe hei de entrar pelos fundos da casa, se é que não lhe entre pela frente. Mais cedo ou mais tarde, como-lhe não 2 braças, mas 6, 8, todo o quintal e até o sobrado talvez. E dizia isto com uma convicção de quem tudo pode e tudo espera da sua perseverança, do seu esforço inquebrantável e da fecundidade prodigiosa do seu dinheiro que só lhe saía das unhas para voltar multiplicado. Desde que a febre de possuir se apoderou dele totalmente, todos os seus atos, todos, fosse o mais simples, visavam o interesse pecuniário. Só tinha uma preocupação, aumentar os bens. Das suas hortas recolhia para si e para a companheira os piores legumes, aqueles que por maus ninguém compraria. As suas galinhas produziam muito e ele não comia um ovo, do que, no entanto, gostava imenso. Vendia-os todos e contentava-se com o resto da comida dos trabalhadores. Aquilo já não era ambição, era uma moléstia nervosa, uma loucura, um desespero de acumular, de reduzir tudo à moeda, e seu tipo baixote, socado, de cabelos à escovinha, a barba sempre por fazer, ia e vinha da pedreira para a venda, da venda às hortas e ao capinzal, sempre em mangas de camisa, de tamanco e sem meias, olhando para todos os lados com seu eterno ar de cobiça, apoderando-se com os olhos de tudo aquilo que ele não podia apoderar-se logo com as unhas. Entretanto, a rua lá fora povoava-se de um modo admirável. Construía-se mal, porém muito. Surgiam chalés e casinhas da noite para o dia. Subiam os aluguéis, as propriedades dobravam de valor. Montara-se uma fábrica de massas italianas e outra de velas, e os trabalhadores passavam de manhã e às ave-marias, e a maior parte deles ia comer à casa de pasto que João Romão arranjara aos fundos da sua varanda. Abriram-se novas tavernas, nenhuma, porém, conseguia ser tão afreguesada como a dele. Nunca o seu negócio fora tão bem, nunca o Finório vendera tanto. Vendia mais agora, muito mais que nos anos anteriores. Teve até de admitir caixeiros, as mercadorias não lhe paravam nas prateleiras. O balcão estava cada vez mais lustroso, mais gasto, e o dinheiro a pingar, vintém por vintém dentro da gaveta, e a escorrer da gaveta para a burra, aos 50 e aos 100 mil réis, e da burra para o banco, aos contos e aos contos. Afinal, já lhe não bastava sentir o seu estabelecimento nos armazéns fornecedores, começou a receber alguns gêneros diretamente da Europa. O vinho, por exemplo, que ele dantes comprava aos quintos nas casas de atacado, vinha-lhe agora de Portugal às pipas, e a cada uma fazia 3 com água e cachaça, e despachava faturas de barris de manteiga, de caixas de conserva, caixões de fósforos, azeite, queijos, louça e muitas outras mercadorias. Criou armazéns para depósito, aboliu a quitanda e transferiu o dormitório, aproveitando o espaço para ampliar a venda, que dobrou de tamanho e ganhou mais 2 portas. Já não era uma simples taverna, era um bazar em que se encontrava de tudo, objetos de armarinho, ferragens, porcelanas, utensílios de escritório, roupa de riscado para os trabalhadores, fazenda para roupa de mulher, chapéus de palha próprios para o serviço ao sol, perfumarias baratas, pentes de chifre, lenços com versos de amor e anéis e brincos de metal ordinário. E toda a gentalha daquelas redondezas ia cair lá ou então ali ao lado, na casa de pasto, onde os operários das fábricas e os trabalhadores da pedreira se reuniam depois do serviço e ficavam bebendo e conversando até às 10 horas da noite.
entre o espesso fumo dos cachimbos, do peixe frito em azeite e dos lampiões de querosene. Era João Romão quem lhes fornecia tudo, tudo, até dinheiro adiantado quando algum precisava. Por ali não se encontrava jornaleiro, cujo ordenado não fosse inteirinho parar às mãos do velhaco, e sobre este cobre, quase sempre emprestado aos tostões, cobrava juros de 8% ao mês, um pouco mais do que levava aos que garantiam a dívida com penhores de ouro ou prata. Não obstante, as casinhas do cortiço, à proporção que se atamancavam, enchiam-se logo, sem mesmo dar tempo que as tintas secassem. Havia grande avidez em alugá-las. Aquele era o melhor ponto do bairro para a gente do trabalho. Os empregados da pedreira preferiam todos morar lá, porque ficavam a 2 passos da obrigação. O Miranda rebentava de raiva. Um cortiço! Exclamava ele possesso. Um cortiço! Maldito seja aquele vendeiro de todos os diabos! Fazer-me um cortiço debaixo das janelas! Estragou-me a casa, o malvado! E vomitava pragas, jurando que havia de vingar-se, e protestando aos berros contra o pó que lhe invadia em ondas as salas, e contra o infernal barulho dos pedreiros e carpinteiros, que levavam a martelar de sol a sol. O que, aliás, não impediu que as casinhas continuassem a surgir, uma após outra, e fossem logo se enchendo, e a estenderem-se unidas por ali afora, desde a venda até quase ao morro, e depois dobrassem para o lado do Miranda e avançassem sobre o quintal deste, que parecia ameaçado por aquela serpente de pedra e cal. O Miranda mandou logo levantar o muro. Nada, aquele demônio era capaz de invadir-lhe a casa até a sala de visitas, e os quartos do cortiço pararam, enfim, de encontro ao muro do negociante, formando com a continuação da casa deste um grande quadrilongo, espécie de pátio de quartel, onde podia formar um batalhão. 95 casinhas comportou a imensa estalagem. Prontas, João Romão mandou levantar na frente, nas 20 braças que separavam a venda do sobrado do Miranda, um grosso muro de 10 palmos de altura, coroado de cacos de vidro e fundos de garrafa, e com um grande portão no centro, onde se dependurou uma lanterna de vidraças vermelhas por cima de uma tabuleta amarela, em que se lia o seguinte escrito à tinta encarnada e sem ortografia: Estalagem de São Romão. Alugam-se casinhas e tinas para lavadeiras. As casinhas eram alugadas por mês e as tinas por dia, tudo pago adiantado. O preço de cada tina, metendo a água, 500 réis, sabão à parte. As moradoras do cortiço tinham preferência e não pagavam nada para lavar. Graças à abundância da água que lá havia, como em nenhuma outra parte, e graças ao muito espaço do que se dispunha no cortiço para estender a roupa, a concorrência às tinas não se fez esperar. Acudiram lavadeiras de todos os pontos da cidade, entre elas algumas vindas de bem longe, e mal vagava uma das casinhas, ou um quarto, ou um canto onde coubesse um colchão, surgiu uma nuvem de pretendentes a disputá-los. E aquilo se foi constituindo numa grande lavanderia, agitada e barulhenta, com as suas cercas de varas, as suas hortaliças verdejantes e os seus jardinzinhos de 3 e 4 palmos, que apareciam como manchas alegres por entre a negrura das limosas, tinas transbordantes e o revérbero das claras barracas de algodão cru, armadas sobre os lustrosos bancos de lavar, e os gotejantes jiraus, cobertos de roupa molhada, cintilavam ao sol, que nem lagos de metal branco. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração, que parecia brotar espontânea ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco.